Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todas incrivelmente bem, na medida do possível e do impossível também. Aqui é a Mídria, esse é o terceiro episódio do Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo. E hoje a gente vai falar sobre políticas do descanso e refazer o tempo. Eu achei esse título super poético. E antes de começar o episódio, eu queria dizer que eu tô bastante feliz porque eu tenho recebido feedback de amigos, em especial, que estão ouvindo o podcast. E pra mim isso é muito massa, porque eu sinto que uma das coisas que me motivou a criar o Ainda Existirão Poesias no Fim do Mundo é compartilhar as coisas que, por vezes, eu não consigo compartilhar nas poesias, ou nos livros, ou é, até dentro de um contexto acadêmico, considerando que eu tô no mestrado, eu fiz ciências sociais, mas tudo isso tem um tempo muito dado e a produção de pesquisas demanda muita minuciosidade e por conta disso, talvez coisas que eu tô pensando agora, só num tempo da academia ou da arte, ganhem vazão daqui a muito tempo, daqui a muitos meses, daqui a muitos anos. E, e esse podcast é também parte dos meus processos criativos e reflexivos. Enfim, agradecimentos dados. Obrigada a todo mundo que compartilhou o episódio nas redes sociais, depois que ouviu no Instagram em específico. Continuem compartilhando com mais pessoas. E eu pensei nesse tema, né? Políticas do descanso e refazer o tempo, porque eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente tem na contemporaneidade, né? O uso do tempo, assim. É, a gente tá num momento, né, do mundo em que, com o excesso de informações, com o excesso de possibilidades, a gente se vê com uma constante sensação de medo, né, de perder, de, enfim, de ter acesso àquilo que está acontecendo, o FOMO, né, Fear of Missing Out. E eu acho que para além disso, além do FOMO, a gente também tem a sobrecarga que já é histórica da classe trabalhadora, não é mesmo? E eu me peguei pensando um pouco na minha própria jornada. É, já tem um tempo em que eu não tenho tido mais, né, esse tipo de processo, ainda bem, graças à terapia e o terreiro e remanejamento da minha vida. Mas eu me recordo de ter tido 2 burnouts durante a graduação. Um bem no comecinho, quando eu estava no primeiro ano. E além da graduação, de morar longe da faculdade, eu passava todo dia 4 horas no transporte público. Eu também estagiava no cursinho que eu tinha estudado no último ano da escola, um cursinho popular. Eu estudava 3 idiomas. Eu fazia parte do grupo de extensão da faculdade, então a gente tinha 2 reuniões semanais e ia uma vez por semana numa escola da oficina de sociologia. E eu surtava. Essa era a minha rotina, em resumo. Surtos e sobrecarga. E aí eu me lembro que, num dado momento, no grupo de extensão, a gente começou a procurar terapeutas que pudessem atender um aluno que era um menino trans e que precisava de ajuda. E eu comecei a me questionar, e outras pessoas no grupo também, será que a gente também não precisa de ajuda? E aí foi que eu comecei a fazer terapia, com 18 anos, e eu me lembro de falar muito sobre a sensação que eu tinha de ter um elefante, assim, um rinoceronte nas minhas costas. E ao longo do processo terapêutico eu senti que esse rinoceronte, esse elefante foi descendo das minhas costas. E eu também tive um outro processo de burnout na pandemia. Eu tô falando burnouts, não foram diagnosticados 100%, né? Eu não cheguei a ter uma pane física, mas eu tinha uma sensação extrema de fadiga mental, emocional e eu sei que hoje eu tô muito mais saudável do que naqueles momentos. Então, pra mim, foram burnouts muito, muito intensos. E, e aí, o segundo momento foi na pandemia. Eu, naquele momento, tinha acabado de me mudar de casa. E ao mesmo tempo que eu tinha mudança, eu também tinha bastante
cobrança de um estágio, eu também tinha uma sensação intensa, né, de muitas coisas para dar conta ao mesmo tempo, faculdade e o desgaste da pandemia. E aí eu me lembro que foi um outro momento em que chegou um certo dia em que eu falei, eu não aguento mais. E aí pedi um espaço no trabalho para desopilar um pouco e ficar um pouco fora. Então, fiquei me lembrando desses episódios e queria trazer para este episódio do podcast uma conversa que está muito presente no livro Rest is Resistance, a Manifesto, da Tricia Hersey. Ela que é fundadora do Ministério da Soneca. E eu li esse livro recentemente. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque, assim, essencial, sensacional. Nesse livro, ela vai contar um pouco da trajetória dela como estudante de serviço social, né, de assistência social, agora eu tô na dúvida, mas ela é estadunidense, uma mulher negra, cis estadunidense, e que começa a estudar a história da população afro-estadunidense e percebe o quanto ler sobre essas histórias vai deixando ela muito exausta e ela processa um volume tão grande de informações que o que ela acaba fazendo para dar conta é tirar sonecas. E eu a conheci alguns anos atrás, por indicação de uma pessoa, por conta do trabalho artístico que ela faz, enfim, de intervenção artística, de performance, e política também, de criar circunstâncias em que as pessoas, especialmente pessoas negras, pessoas indígenas, enfim, eu vi mais pessoas negras, mas imagino que seja aberto para todo mundo, descansarem. Então ela coloca colchões, ela cria, enfim, espaços de meditação, de yoga, de música, e a partir disso as pessoas se encontram para descansar. O que é fantástico, né, gente? Imagina, ao invés de uma amiga te chamar pra, sei lá, vamos numa festa, vamos pra academia, vamos, sei lá, viajar, vamos ver um filme, vamos descansar. Olha que, nossa, gente, até me tremi aqui. E aí, enfim, esse livro, ele fala, né, dessa trajetória dela como assistente social, né, e esse processo de estudo, e aí o quanto isso a inspirou para começar a fazer essas experiências de descanso coletivo. E ela vai trazendo exemplos que eu achei muito dolorosos de pensar, que estão relacionados às pesquisas que ela estava fazendo naquele momento, né, durante a graduação. E ela conta de um momento em que ela leu de um processo, né, que ela estava estudando, e ela leu o depoimento de um homem negro escravizado que foi entrevistado. E aí perguntavam para esse homem negro: você janta com a sua família, né? Você tem jantares com a sua família? E aí ele estranha a pergunta do tipo: não, a gente não tem tempo para isso. A gente acorda às 6 da manhã e vai dormir às 11 da noite ou mais. E o máximo que a gente faz é ter refeições de maneira coletiva, onde a gente está mesmo, quando tem que comer, quando dá para comer. E eu acho que é isso, né, gente? É essa imagem de uma pessoa que não tem tempo para jantar com a sua própria família e que nem concebe que essa ideia de ter um jantar com a própria família é possível, né? É algo viável, é algo importante. E eu me recordo de ler essa parte e ficar muito impactada, assim, de caramba, então é sobre isso que ela tá falando, né? E se a gente for olhar, isso não é muito diferente do que várias pessoas ainda vivem hoje, né? Se você é uma pessoa que trabalha longe da sua casa, que passa várias horas no transporte público, é possível que você não tenha esse tempo de jantar com a sua família, que você só vá ter o fim de semana.
E o fim de semana também é o momento em que você vai organizar as burocracias da sua vida ou tentar descansar sozinho, né? Qual que é esse tempo de elaboração, de contemplação que a gente tem, ou que no caso a gente não tem, né? E que na verdade é uma questão intergeracional, né? Geracional, na verdade. E intergeracional também, mas geracional e ancestral e histórica. E essa mesma família, né, de um homem negro que foi escravizado, não tinha essa possibilidade de ter o tempo de jantar junto, enquanto a família do senhor de escravizados, né, desse homem branco, tinha todo o tempo do mundo para ter jantares pomposos e afins. Então, é a imagem bem nítida, assim, né? E isso também acontece, né, se a gente for fazer um recorte de gênero com mulheres negras, em sua maioria, que são empregadas domésticas, que são babás, que acabam num contexto de servirem a família de uma outra pessoa e crescerem longe da sua própria família. Então, o espaço do descanso, ele fica anulado, né? Ele fica inacessível, assim. E, enfim, eu acho que esse livro realmente traz pra gente várias reflexões. E eu li ele em inglês, ele ainda não tá disponível em português, mas vale a pena tentar a leitura em inglês ou só acessar o trabalho dela via Instagram, do Ministério da Soneca e por aí vai. Um outro livro que eu li recentemente, pensando em trazer aqui pro podcast essa conversa, foi o Sociedade do Cansaço, que é um livro bem famoso. Eu não vou saber pronunciar o nome do autor, gente, mas é um escritor, um pesquisador coreano, se eu não me engano. E eu acho que enquanto o Resistance da Trisha é a cura, ele mostra pra gente qual é a doença, né? Então, é um livro pequenininho, ele tem tipo umas 50 páginas, mas ele é denso, né? Na forma que foi escrito, é bem acadêmico e eu sempre fico em choque pensando, por que, gente? Sabe? A informação que ele tá trazendo ali é tão importante, por que ele precisa escrever de um jeito tão inacessível? Mas, tirando a parte de ser um livro muito difícil no seu linguajar, o autor vai trazendo um pouco essa ideia de que, no contexto atual, de forma da vida, da organização da vida a partir da economia, né? A gente se vê em um espaço em que nós mesmos nos tornamos chefes de nós mesmos, com muitas aspas, né? Mas eu acho que o que ele está trazendo é um pouco um debate que transcende o aspecto do trabalho por si só, né? Não é sobre você ser uma pessoa empreendedora ou algo do gênero, mas também sobre você continuar num processo intenso de busca por uma positividade, por uma melhora de quem você é. Então, é um constante processo de eu tenho que chegar em um outro lugar, eu tenho que me desenvolver, como se fosse uma ótica meritocrática consigo mesma, assim. E claro, entre as outras pessoas, com certeza, mas eu acho interessante isso, do quanto ele traz a internalização dessa biopolítica, né? A gente tem o Foucault, que vai falar sobre a ideia de biopoder e o quanto o controle, né, dos corpos, ele vai mudando ao longo dos séculos, as formas de se fazer isso, desde um espaço mais monárquico, passando por outras instituições que vão sendo criadas ao longo dos séculos, como a cadeia, a escola, e que disciplinam esses corpos, né? E aí o argumento desse autor no A Sociedade do Cansaço vai trazer pra gente um olhar um pouco mais pautado na internalização dessa urgência por sucesso e por trabalho e por estar sempre se implicando no cansaço, né? Então, eu achei bem interessante.
E fiquei pensando que, para além disso, né, para além dessas questões que eu acho que estão atingindo todo mundo, assim, em maior ou menor medida, né? Você pergunta para suas amigas, amigos, amigues, como é que você tá? Ai, tô cansado. Tá todo mundo cansado, cara. Todo mundo está cansado. De alma, de corpo, de mente. Parece que a gente tá vivendo um cansaço coletivo, assim. E eu acho, suspeito, que isso tem a ver com o mundo em colapso que a gente vive, assim. Em colapso no sentido de um mundo muito complexo e complexo para o sentido negativo, porque ele está sendo complexo pelas dificuldades que ele tem, né? Pelas dificuldades que a sociedade tem hoje de, enfim, de forma de vida e por aí vai. Ai, meu Deus. Enfim. É... E aí, eu acho que vale a pena também pensar outras questões, né? Eu eu fiquei pensando muito numa coisa que pra mim é muito surreal, que são duas coisas, na verdade, né? Sobre o extremo da precariedade, assim, nessa dinâmica de trabalho e de precisar trabalhar pra viver e pagar contas e por aí vai. Trabalhar pra sobreviver, né, na nossa sociedade, que por exemplo, a gente ter pessoas idosas que não conseguem se aposentar e que continuam trabalhando até morrer, assim, né? E muitas vezes em trabalhos precarizados, que já eram trabalhos que tinham antes, mas que se potencializam na, na vida na vida idosa. E esses dias eu tava passando em frente a um. Eu tava no Uber, assim, passando no farol, e eu vi uma senhorinha de tipo uns 70 anos vendendo, acho que pano de prato no farol. E aqui no Brasil a gente tem, né, minimamente formas de acessar a previdência pública ou privada e por aí vai. Tem outros países em que é muito pior, né, especialmente num contexto América Latina, em que as pessoas realmente ficam muito mal, sem nenhum amparo do Estado quando se aposentam, quando chegam na idade em que teoricamente se aposentariam, né? E aí eu olhei para aquela cena assim, né, e falei, caraca, que bizarro, sabe? Primeiro, porque ela é uma pessoa muito idosa que já deveria estar descansando. É claro que acho que a gente não pode naturalizar essa ideia de que a gente só vai descansar quando se aposentar, né? O descanso ele precisa ser constante, precisa estar presente ao longo da nossa vida para que a gente não adoeça. A Tricia, no livro, conta a história do pai dela, que era uma pessoa que servia muito à comunidade, etc. E que num dado momento não aguentou mais, né? E ela correlaciona muito esse excesso de trabalho com o falecimento muito precoce dele, né? E se a gente for olhar, a gente tem homens negros, por exemplo, né, que são cantores. A gente teve o Catra, né, o MC Catra. Mr. MC, agora eu fiquei na dúvida, gente, MC Catra, né? A gente teve mais recentemente, né, o Anderson do Molejo, que são todos homens negros, muito jovens, que falecem, mesmo tendo, enfim, um poder aquisitivo, né? Que adoecem. A gente também teve o a gente tinha o El Loco e o Chikochenko. Eu nunca lembro qual dos dois, gente, porque pra mim eles são uma simbiose. Eles eram, né? Enfim, um deles, que era um homem negro, dessa dupla pernambucana de brega funk, também faleceu muito jovem. Tava começando a se cuidar, enfim, ter um cuidado nutricional em relação à sua alimentação, em relação à atividade física, na altura dos 50 anos. E eu acho que pensar um pouco, né, essas pessoas que não conseguem se aposentar e que depois acabam dependendo da venda de objetos tão, enfim, tão, não vou dizer tão fúteis, mas é um pano de prato, sabe? A vida daquela pessoa depende de vender panos de prato. Qual é o senso de contribuição social que uma pessoa consegue ter? E aí não só, né, esse caso dessa senhora, mas qualquer pessoa que tenha sua vida atrelada à venda de um objeto.
né? E se esse objeto se torna inútil, enfim, é super digno, óbvio, você ter um trabalho, buscar a sua renda, buscar sobreviver. Mas quanto potencial humano não é perdido quando a gente relega as pessoas à posição de meras revendedoras de bugigangas que o capitalismo produz? E quanto cansaço e quanta falta de descanso a gente também tem atreladas a tudo isso, né? Tem uma frase que eu ouvi na faculdade alguém falando, gente, em algum momento das ciências sociais, e que eu busquei e não consegui encontrar a referência exata. Mas dizem que o Marx falou, e aí se você que tá me ouvindo souber qual é esse trecho do Capital, que no tempo livre, trabalhadores conseguiriam simplesmente fazer o que mais desejassem para atingir esse ápice da sua potencialidade criativa e, enfim, da sua existência na humanidade. Então, quem quiser fazer conta, quem é bom em matemática, legal, vai fazer a fórmula de Bhaskara. Quem quiser pintar quadros, vai pintar quadros. Quem quiser nadar no Rio Sena poluído, vai nadar no Rio Sena poluído. Quem quiser, enfim, sabe, fazer um podcast, faz um podcast. E, e aí eu acho que é essa ideia, sabe, que a gente deveria buscar mais. Como é que a gente pensa a nossa relação com o nosso tempo? E aí eu tô dizendo isso de uma maneira muito ampla, não tô dizendo que é um ato individual, de tipo, você tem que repensar a sua relação com o seu tempo, porque se você é uma pessoa que está sobrecarregada, porque você trabalha, estuda, mora longe dos lugares onde você trabalha, estuda, etc., não tem como você se responsabilizar pelo seu descanso, etc. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente não discute muito amplamente, que são justamente as possibilidades de manobra que a classe trabalhadora tem ao longo da história buscado, inclusive hoje, em relação a outras formas de relação com o tempo, né? De refazer o tempo, de refazer o nosso tecido da vida, como diria Antônio Cândido, e de ter uma política do descanso que realmente abarque uma forma de vida plena. A gente precisa ser plenes, gente. Não é possível. Na minha cabeça, a vida é um presente. A vida é um presente que a gente recebeu no universo, assim, de quem você acredita, enfim, das entidades, dos orixás, dos santos, do Espírito Santo. A gente recebeu esse presente e aí vir pra cá pra sofrer, assim, trabalhando, sendo que a gente poderia repensar, na era da tecnologia a gente consegue fazer tantas coisas de maneira automatizada e a gente ainda ter uma pessoa que chega à velhice vendendo eu confundo guardanapo e pano de prato, gente, porque minha avó e minha mãe confundem. Pano de prato no farol é muito triste. Eu acho muito triste. Eu me sinto muito mal de ver uma pessoa idosa ou não vivendo a sua vida dessa forma, das 8 às 8, ou sei lá, das 8 às 10 da noite, trabalhando num farol, vendendo alguma coisa, sabe? E vamos falar de formas, né? Formas de luta que a gente tem ao longo do tempo. Afinal, classe trabalhadora, univos, vamos nos unir aqui com algumas referências. Bom, acho que a primeira que a gente pode ter mais óbvia é licença maternidade e paternidade, né? Que é uma coisa que a gente tem hoje. Acho que é importante a gente recuperar a história, né? Revolução Industrial. Eu não sou historiadora, então eu não sou especialista nisso. Mas nem sempre isso existiu, né? Essa ideia de licença maternidade, de nasce uma nova vida. Isso é um trabalho também, você criar uma nova vida, etc. Então, acho que a gente tem isso, que é muito bacana. E que já está consolidado, né? Licença maternidade, paternidade e flexibilização em relação a horários de pessoas que são mães, pais, enfim, cuidadores no geral, ainda que isso não esteja para todas as pessoas, né? Mas eu vejo que, pelo menos num meio mais
corporativo, de trabalhos que acontecem no âmbito virtual, por exemplo, isso está mais tranquilo. E acho que é legal também pensar como isso se aplica não só ao cuidado com pessoas que acabaram de nascer, mas talvez você tenha uma pessoa idosa que precisa ser cuidada também, e você vai precisar sair mais cedo de um dia no trabalho para poder levar essa pessoa numa consulta médica. Enfim, sabe? Acho que tem várias coisas nesse sentido. Aí, coisas atuais que eu acho bacana a gente pensar, né? A gente tem o VAT, o Vida Além do Trabalho, que é um movimento que começou a ganhar muita força nos últimos anos e que, salvo engano, ia ser protocolado como um projeto pela Erika Hilton. Mas vale a pena seguir o Vida Além do Trabalho no Instagram, o movimento. Eu vou deixar todos os links na bio, na descrição desse episódio. E o Vida Além do Trabalho luta pelo fim da escala 6x1, que é essa escala de trabalho onde você trabalha 6 dias da semana e folga só um. Que é muito surreal que ainda exista, né, gente? Então, eu acho que é um movimento muito importante. Tem muitas pessoas que trabalham nesse contexto, em especial pessoas que trabalham no comércio. E vale a pena apoiar. Tem uma petição que eu acho que dá para ser assinada ainda e para mostrar apoio, né? Além de acompanhar nas redes sociais, enfim, o debate e o encaminhamento de projetos de lei, de outras coisas que venham a surgir para que essa escala 6x1 acabe. A gente também tem a semana de 4 dias, que foi testada no Brasil neste ano de 2024. E aí tem uma matéria do G1 que conta um pouco dos resultados que foram obtidos a partir dessa experiência. Então, a gente tem nesse estudo alguns dados como 61,5% das companhias notaram avanço na execução dos projetos, em 58,5% dos casos se obteve mais criatividade na realização das atividades. Essa parte aqui eu queria apagar, assim, porque eu acho que reduzir o tempo de trabalho não é para gerar mais produtividade para onde a gente trabalha, é pra gente ter mais qualidade de vida, gente. Porque assim, sabe, século XXI, ano de 2024, a gente ainda está sobrecarregados por conta de trabalho, sendo que a gente tem tanta tecnologia que poderia ser usada para facilitar a nossa vida e as pessoas não precisarem trabalhar tanto. E redistribuição de renda, sabe? Eu não sei, eu sinto que o mundo está em desequilíbrio. Acho que não só sinto, é uma verdade, né? Em desigualdade, pelo menos. Aí, a gente tem outro dado, esses eu acho bem mais legal, que é 58% das pessoas funcionárias beneficiadas por essa semana de 4 dias afirmaram que passaram a conciliar melhor a vida pessoal e profissional após o projeto. Olha que bacana. E essa divisão, né, gente, vida profissional, vida pessoal, eu acho que é importante, mas eu também fico pensando o quanto a gente precisaria repensar a maneira como o profissional e pessoal se dividem e fazer do profissional algo que tem sentido para o pessoal, para não ficar essa divisão absurda, sabe? Eu vivo 40 horas da minha semana sendo uma pessoa que se dedica a algo que eu odeio. Não é o meu caso, mas é o caso de muitas pessoas, né? Então, tem uma questão aí, né? Diminuir a carga horária é um ponto, mas também qualificar esse tempo que a gente passa trabalhando nessa era da informação, nessa era de tanta tecnologia, eu acho que é importante. Aí a gente tem também um dado muito legal, que é 78% das pessoas mostraram um aumento na disposição para momentos de lazer e redução. Redução, não sei o que significa, eu acho. Será que era educação, gente? Redução, tá escrito aqui redução. Além disso, coisas para a saúde, né? 50% reduziram sintomas de insônia, 62,7% o estresse no trabalho, enquanto 64,9% não se sentem mais desgastados no final do dia. E outras pessoas apontaram 56,5% que não estão frustradas como antigamente. Olha que maravilhoso, gente. Tipo assim, sabe? É isso, cara.
É sobre isso. E essa coisa da semana de 4 dias foi uma coisa que começou muito na pandemia, né? Ganhou mais força. E se iniciou especificamente na Nova Zelândia, se eu não me engano, foi o início desse processo. Foi isso mesmo, na Nova Zelândia, em 2019. Então, assim, dá certo em algum lugar? Pode dar certo em todos. Essa é a minha filosofia. E além da semana de 4 dias, também tem a ideia, né, de redução da carga horária de trabalho de 6, né, de 8 para 6 horas ou 4 horas por dia, que também é algo muito bacana. Tem um livro chamado Utopia para Realistas, que eu comecei a ler, mas não terminei, e que fala sobre isso. Então, se você quiser olhar um pouquinho aí, conhecer sobre o tema da ideia de redução, né, de carga horária, pode ser bacana. A gente também tem a renda básica universal, que o nosso maravilhoso Suplicy tem projetos super bem estruturados sobre como funcionaria aqui no Brasil. Então, essa ideia de que qualquer pessoa receberia ali o mínimo para conseguir viver e não necessariamente precisar se sujeitar, por exemplo, a um trabalho que seja degradante ou, enfim, tão exaustivo. Exaurível. Não sei se essa palavra existe, gente, mas inventei. Então, renda básica universal também é um outro rolê que muito se fala que existe já, né, em outros países nórdicos, né, enfim. Eu acho que a gente precisa olhar para isso. E por fim, eu acho que falando da minha própria experiência como uma pessoa que se beneficia de algo que é já uma política, né, de refazer o tempo e que propicia mais descanso para mim. Eu trabalho com home office 95% do tempo. E é uma das coisas mais incríveis. Eu fico pensando, meu Deus, que bom que eu nasci nessa geração. Ao mesmo tempo que a gente tem a crise climática aí, batendo na porta, mas que bom que eu nasci nessa geração. E realmente, assim, né, eu acho que pensar uma outra forma de relação do trabalho, que a gente não precisa se deslocar todo dia, passar horas no transporte público, que é super estressante, que é de má qualidade, deveria ser de melhor qualidade. E ter esse espaço, né, de toda a minha própria casa, consigo fazer um carinho no meu gato no meio do turno, tô ali mais perto para ir pra academia, se um dia eu precisar sair mais cedo porque eu, sei lá, quero dar uma volta no parque com a minha avó no fim da tarde e aí não tenho nada na agenda, então eu vou e à noite eu faço um pouco mais de horas para compensar, se eu tiver alguma coisa para fazer também, porque a sensação que eu tenho muitas vezes é de que a gente tem muitas possibilidades de se reorganizar de maneira que não tenha tanto trabalho para todo mundo, sim, sabe? Que tenha um nível de trabalho equilibrado e a gente consiga equilibrar isso com outras coisas da vida. Claro que a gente tem momentos de sobrecarga, né? Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, esse foi o episódio de hoje. Políticas do descanso e refazer o tempo. Eu queria saber como você aí que está me ouvindo refaz o seu tempo. Se você conhece alguma outra forma de luta, né, da classe trabalhadora para ter mais tempo e autonomia de vida. Lembrei que um país, no México, as pessoas que trabalham na mesma organização que eu trabalho, elas têm uma semana de férias coletivas no meio do ano, além das férias de fim de ano. A gente tem carnaval aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Mas carnaval cansa bastante, então eu nem sei se conta como férias. Mas é isso, sabe, gente? Eu acho que a gente tem muitos caminhos possíveis de viver uma vida mais plena e significativa. E a gente tem riqueza no mundo, tanto no âmbito tecnológico, quanto intelectual, quanto financeiro, literalmente, para viver em uma sociedade com menos desigualdades e mais tempo livre para ser feliz e não trabalhar tanto. Eu acho que essa é uma bandeira que todo mundo deveria levantar.
É isso, gente. Obrigade e até o próximo episódio.